Cicerone Indaiatuba. Nossa primeira avaliação está chegando e eu gostaria com esse vídeo de prepará-los para o primeiro tema que está sendo trabalhado no setor A, que é operações vetoriais e o começo do que a gente chama de cinemática vetorial. Então vou colocar aqui duas questões rápidas que envolvem aí alguns conceitos que a gente já vem trabalhando nas últimas aulas. Vamos lá. Primeira questão. Observe os vetores. Nós temos os vetores aqui A, vetor B, vetor C. Esses vetores podem representar força, deslocamento, qualquer grandeza vetorial. Agora, eu quero que no item A você determine o vetor X, tal que o vetor A menos C seja o vetor X. Lembra que eu comentei com vocês que eu não ensino regra para subtração de vetores. Na verdade, eu disse que se você sabe somar vetores, você vai saber subtrair. Então a ideia, galera, é a gente olhar para essa subtração aqui e transformá-la numa soma. Então eu faço assim, eu imagino que o vetor x, ele seja na verdade a soma do vetor A com o vetor menos C. Lembra da primeira operação vetorial que a gente estudou, que era o produto de um escalar por um vetor? Eu enfatizei demais a vocês, né, que dois vetores opostos, né, então quando você pensa, por exemplo, no vetor C e no vetor menos C, são vetores que apresentam mesma direção, mesmo módulo, só que sentidos opostos. Então olha só, se o meu vetor C ele vamos supor que essa direção seja horizontal para a direita e mede dois quadradinhos, né? Vamos imaginar que cada quadradinho aqui represente, por exemplo, uma unidade, um O. Então o nosso vetor menos C é esse cara em branco que eu estou colocando aqui, ó. É um cara que tem mesma direção, horizontal, ele tem mesmo módulo, duas unidades, dois quadradinhos, só que ele está orientado no sentido oposto, ele está para a esquerda. Então eu vou somar o vetor A, então pega o vetor A, tá aqui o vetor A, ó, do rabinho para a cabecinha, conta 2 para a direita, 3 para cima. Beleza, esse é o vetor A, deixa eu colocar ele para cá, ó, vetor A, tá aqui galera, é o mesmo, né? Aí, ponta do A no rabo do menos C, você vai pegar o menos C e vai engatar com o A. Tá aqui, ó, esse é o vetor menos C. É o que você está fazendo aqui. Bom, aí você fecha a figura com o vetor soma, o vetor que eu chamei de vetor X, que é esse vetor que eu estou colocando para vocês aqui em laranja, ó. Esse cara aqui é o meu vetor X. Perceba que o vetor X é a soma do vetor A com o vetor menos C, que não deixa de ser o que a gente colocou na sentença original. O vetor X é o vetor A menos o vetor C. Então, já desenhei o vetor. Se eu fosse colocar de forma analítica, né, e se o exercício tivesse colocado as informações para mim de direção horizontal, vertical, diria que o vetor tem direção vertical, sentido para cima, e o módulo dele é 3 unidades. É isso, né? Colocaria ali, ó, o vetor X, né, na figura ao lado. Tá aí, galera. Bom, e se você, claro, né, quiser especificar aqui o módulo do vetor x, 3 unidades. Ótimo. Agora vamos lá, continuando. Na letra B, eu quero achar o vetor z, tal que o vetor z seja o vetor A menos 3 vezes o vetor B. Você pode encarar essa operação como sendo o vetor A mais o menos 3B. Então a gente faz por partes, né? Olha aí, galera, o vetor B é um vetor que tem direção vertical, sentido para cima, um quadradinho. O vetor 3B é um vetor que seria vertical para cima e com 3 quadradinhos, 3 unidades de módulo. Como eu estou pegando o menos 3B, você consegue enxergar que o menos 3B, galera, é um vetor que tem módulo 3 vezes maior que o B, né? Direção vertical igual, só que o sentido é oposto. Ó. Esse cara que eu estou desenhando aqui é o menos 3B. Tá aí. Esse é o menos 3B. Então a gente vai somar o menos 3B com o A. Mais uma vez, pega o A. Tá aqui o A, ó.
2 para a direita, 3 para cima. É isso. Esse é o meu vetor A, né? Tá aqui, galera. Esse é o vetor A. Ponta do vetor A no rabo do menos 3B. Então, o vetor A tá aqui, você vai engatar no menos 3B. Tá aqui, ó, menos 3B engatado aqui. Aí você fecha a figura e acha o vetor Z, que é esse que eu estou desenhando aqui, ó, o vetor atalho, né? Ele começa aqui na primeira origem que você desenhou e termina na última ponta que você fez. Esse é o vetor Z. Perceba que o vetor Z que está na figura aí, né? Se eu fosse descrevê-lo analiticamente, ó, direção horizontal, sentido para a direita e módulo 2 unidades. É isso. Bom, para encerrar essa aula rápida, galera, vocês vão perceber, né, que a gente vai falar bastante nas próximas aulas de cinemática vetorial. Na verdade, a cinemática é a parte que descreve os movimentos e a gente usa aí uma série de grandezas, né, para descrevê-los. Vocês são muito acostumados com as grandezas escalares, mas é importante também a gente ficar ligado nas grandezas vetoriais. Então, olha só. O ciclista percorre metade de uma pista circular de raio 10 metros, como mostra o esquema. Aí eu peço duas coisas. No item A, determine o deslocamento escalar, o ΔS. Galera, o ΔS, que é justamente, né, uma das primeiras grandezas que você aí acaba trabalhando, né, na cinemática, na mecânica de forma geral, vai ser metade da circunferência, né? E olhando para esse desenho aqui, quando a gente coloca, né, de forma aqui, ó, organizado, ó, esse ΔS é meia circunferência, então eu tenho 2πr sobre 2, né? Que seria justamente πr, é esse caminho que ele percorreu aqui. No caso, vamos colocar aqui, ó, vamos supor que o cara está pedindo para você adotar π igual a 3. Vamos supor que na questão já tivesse isso. Vai ser 3 do π vezes o raio, que é 10 metros. Então nós temos aqui 30 metros de deslocamento escalar. É uma grandeza escalar. Quando você dá o valor e a unidade, você definiu perfeitamente. Agora, galera, no item B, eu peço para você determinar o deslocamento vetorial. Lembra que eu falei para vocês que o deslocamento vetorial ou vetor deslocamento, ele é o vetor atalho. Ele é aquele vetor que indica como seria o movimento, ou de uma certa forma, se o movimento só aconteceu numa única direção, ele vai ser dessa forma, né? Mas como seria o movimento se ele acontecesse sempre numa única direção? Quando eu falo vetor atalho, ó, é o vetor que tem como origem o ponto inicial e como fim, ó, o ponto final aqui, ó, tá vendo? Esse vetor que eu estou desenhando aqui é o vetor deslocamento. Perceba que ele coincide aqui com o diâmetro da circunferência, o diâmetro dessa pista aqui que é circunferencial, não é? Então, quando você vai definir esse vetor, você coloca aqui, ó, né? Ó, a direção e o sentido, né, desse vetor estão justamente na figura. Você desenhou o vetor, legal. E o módulo desse vetor aqui, ó, o módulo do vetor deslocamento, né, você pode escrever dessa forma ou desse jeito aqui, vale justamente 2 vezes o raio, né? Porque isso aqui é raio, galera, isso aqui é raio, é o diâmetro, então é 2 vezes R, que vai ser, no caso aqui, 20 metros. É o módulo do vetor deslocamento. Percebe a diferença na hora de você detalhar uma grandeza escalar e uma grandeza vetorial? Sempre o vetor deslocamento, ele é menor ou no máximo igual, né? O módulo dele, o módulo do vetor deslocamento, vou repetir, ó. O módulo do vetor deslocamento é sempre menor ou no máximo igual ao deslocamento escalar. Claro que eles terão o mesmo módulo quando o movimento for retilíneo e acontecer num único sentido. Beleza, galera? Boa prova, terça-feira é nóis!